Nós vamos se pôr de pé, por favor, ler os salmos. Apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. E dizem: o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Se o Senhor não fora em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Todos. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Amém. Podeis se sentar por mais um momento, irmãos, por favor. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Por isso que quando somos repreendidos por Deus, nós não devemos rejeitar. Nós devemos amar a correção.
a repreensão. Ela faz bem, edifica, ela te leva à pureza de coração, a limpeza na sua alma, te leva ao aperfeiçoamento. Aquele que é repreendido pelo Senhor e aceita a repreensão, não é o que é repreendido e não aceita, porque o aceitar não é dizer eu aceito na correção, a repreensão. Na verdade, a realidade da resposta está na mudança da vida. Então, quando ele é repreendido porque fazia ou fez aquelas coisas erradas, ele não faz mais. Então, isso aí prova que ele aceitou a repreensão. Mas, quando ele continua fazendo, ele não aceitou. Ele pode até dizer que aceitou, mas não aceitou. Deus sabe que ele não aceitou. Não podemos aceitar a repreensão de Deus no coração e continuarmos errando. Não podemos. Quando nós aceitamos em nossos corações a repreensão, aquilo se manifesta nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Não é mesmo? Cria em você um acréscimo do temor de Deus na sua alma, que é sabedoria. E aquilo dali te consola. Ele traz para você um consolo em ser, na verdade, corrigido. E a sua vida, a ação que passa a agir através de você, ela prova que você está agradecido por aquilo. Agora, quando uma pessoa não aceita, ela continua na velha lama, atolando-se ali cada momento, fazendo as mesmas coisas ou piores, porque não pode ficar só naquilo, porque você vai acrescentando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Você nunca para naquilo, e todo tempo você vai ficando pior, vai piorando a sua vida, porque é uma oposição, o outro lado. O outro lado você vai melhorando, vai levando à perfeição. Deus vai acrescentando na sua vida as suas virtudes. E aí então você vê o crescimento de uma correção. E ali então você fica agradecido por aquilo. Não é mesmo? Você olha assim, você veja as pessoas e você sabe que elas não são aquilo. Elas são boas pessoas. Você olha para outra, você sabe que elas não são aquilo. Elas odeiam a repreensão. Mas o lado do medo é o que faz elas ficar ali.
até onde elas vão ter que chegar, porque de todas as formas Deus trabalha tanto com o ímpio como com os santos. Isso é verdade. Judas, ele não pôde mostrar a sua cor enquanto não chegou aquela hora. Ele não pôde. Ele mostrou a sua cor na hora determinada por Deus para aquilo. E assim você vai ver que toda semente ímpia, ela sempre está ali, mas ela está dominada. Eu estava conversando com alguém esses dias, foi ontem, acho que foi ontem com o irmão Marcos. Eu disse, até Lúcifer, ele é dominado por Deus. Ele não pode fazer nada se Deus não permitir. E Deus tem o seu tempo determinado e a hora para aquilo. Você entendeu? Quantos mais os seus demônios. Quanto mais os seus demônios. Caim era filho do maligno. Judas era filho do maligno. Mas todos eram segurados e ali repreendidos por Deus para chegar àquele momento certo, aquela hora certa, para poder ele realizar o seu papel, desempenhar o seu papel de Judas. E todo verdadeiro cristão, ele prova e mostra isso através daquilo que ele passa, por meio das mãos de Deus. Não é mesmo? A sua vida sobe acima de qualquer circunstância, de qualquer problema, porque é Deus que te levanta. Você passa a ficar animado, você passa a ficar estimulado. Se era uma pessoa triste, fica alegre, satisfeito, contente. Por quê? Porque a correção, ela contribui isto para você. Você aceitou aquilo de coração. E Deus sabe, Ele conhece, não é mesmo? E aí então Ele te abençoa para aquele fim, para que aquilo seja desembaraçado na sua vida, não é mesmo? Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a nós receber a sua correção na hora certa. A hora certa é a hora que Deus nos corrige. Esta é a hora certa. Amém? Agora nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente clear. E nós vamos receber o pregador desta manhã com a sua mensagem, amém? Sob o som somente crer.
Amém. Graças a Deus. Deus continue nos abençoando. Nós vamos mais uma vez se pôr de pés, por favor, e vamos ler aos Gálatas, capítulo 1, leremos o verso 6 até o verso 12. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguém vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Senhor Deus, abençoe a Tua palavra e também com ela abençoa as nossas vidas. É no Teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Eu gostaria de usar esse pensamento: um só Espírito, um só Espírito Santo e um só ministério. Certo? Um só Espírito Santo e um só ministério. Não há dois Espíritos Santos. Não há dois ministérios. Há um só ministério. E há um só Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo é o mesmo ministério. Certo? Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é um culto de ensinamento. É uma escola pela manhã. Você fica atento o que você está ouvindo, porque perguntas vão surgir. E um amém quer dizer eu sei. Então pergunta vai ser feita. Não é mesmo? Então, o Espírito Santo é o mesmo ministério. É por isso que não existe diferença quando se trata o ensinamento da palavra de um verdadeiro ministério para o outro ministério. Todos são iguais. Se houverdes alguém que está ensinando, se opondo ao outro,
então um dos dois está equivocado. Um dos dois está equivocado. São Paulo, ele está mostrando aqui que ele não recebeu de homem algum. Aquilo que ele recebeu, ele está dizendo que ele recebeu pela revelação de Jesus Cristo. A revelação é Cristo, é a palavra, é Deus, é o Espírito Santo, não é mesmo? Então nós vamos observar que não me importa quem quer que seja o homem o qual este ministério foi confiado a ele. Ele pode ser uma pessoa mais eloquente, mais intelectual, mais humilde, mais simples. Porém, se é o ministério verdadeiro, esse homem eloquente, intelectual, tem que falar a mesma coisa que aquele humilde e simples falou. Não pode ser diferente. Se ele falar diferente, o seu ministério não é verdadeiro. Pode parecer verdadeiro, e a aparência é enganosa. Nem tudo o que parece é. Jeremias, no capítulo 3, no verso 14 e o verso 15, olha como Deus está falando aqui. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Sião é a cidade do rei, do grande rei, que hoje é a nossa nova Jerusalém. E nós não somos filhos da velha Jerusalém, somos da nova, não é mesmo? Ó, e vos darei pastores, no plural, segundo o meu coração. Do coração de quem? De Deus. Coração de Deus, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Esta ciência, ela não é uma ciência mundana, é a ciência divina. Não é uma inteligência mundana, é uma inteligência divina. A revelação é uma ciência de Deus, é a inteligência de Deus, que é dado aos seus pequeninos. Não é o homem esperto, a mulher esperta, o intelectual, o pseudo-intelectual. Se fosse assim,
o nosso próprio Senhor não tinha dito, quando ele se exultou no Espírito, e ele então agradeceu e disse: graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste às suas criancinhas. Sim, ó Pai, porque assim te aprovem. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão aquele a quem o Filho revelar. É uma revelação. Esta ciência, ela não é adquirida dentro de quatro paredes, através de um seminário, e nem é adquirida simplesmente só por ler a palavra, conhecer a palavra. De jeito nenhum. Você pode conhecer a Bíblia, você pode citar a Bíblia versículo por versículo, você pode ler as mensagens, citar a mensagem parágrafo por parágrafo, e essas coisas serão ocultadas para você, porque elas não é aprendida no intelecto, ela é uma revelação na alma, no espírito. Vejam. Todo verdadeiro ministro, ele sabe que aquilo que ele recebeu veio de Deus. É vindicado pelos frutos, pelos atos, pelas obras, não é mesmo? Apocalipse 2, versículo 13, você vai ver o próprio Jesus falando isso, mostrando exatamente os atos, as obras que estão sendo desempenhadas em sua vida. Por isso ele disse: eu sei as suas obras. Ele tem que conhecer as minhas obras, ele conhece os meus atos, porque elas são formadas e feitas e manifestadas por Ele, não é por mim, é por Ele. Por isso ele não incita de dizer: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. É um lugar difícil para o cristão, para o eleito, mas Deus gosta de ver os seus filhos vencer a Satanás dentro da localidade dele, porque é exatamente ali aonde Deus pode provar que o seu conhecimento é infinito, que a sua sabedoria é eterna. Olha aqui: e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Essa palavra reter o seu nome e não negar a sua fé é ter uma vida justa, é andar conforme a palavra de Deus os ensina, é ser dirigido pelo Espírito Santo.
é não ter de que se envergonhar diante do público, da natureza, das pessoas, porque o seu testemunho é o testemunho do Espírito Santo. Você não está embaraçado, você não está confuso, você não está envergonhado. Paulo chegou a dizer: por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é para mim o poder de Deus. Aleluia. Um crente que não retém o seu nome e nem tampouco nega a sua fé, a sua vida é uma carta lida e conhecida por todos os homens, ministrada por nós em nossos corações, né? Isso aqui não é para ser simplesmente pregado e ouvido, não. Isso aqui é para ser posto em prática em nossas vidas. Em nossas vidas. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, não negou a sua fé. Irmãos, isso daqui é tremendo. Isso daqui, você coloca tanta coisa dentro disso daqui. Hoje nós estamos vivendo em uma era, em um tempo que nós estamos desfrutando dessa graça que Deus nos concedeu. Nós estamos vivendo na era da águia. Nós estamos vivendo no tempo da graça, da consumação da graça. A era da águia é um tempo que Deus enviou um mensageiro que traria ou restauraria todas as coisas. E essa era a própria lei nos ampara para podermos ter liberdade de culto, de adoração, de servir a Deus, de poder sacrificar o nosso cordeiro para Ele. Você viu aí? E você tem essa facilidade. O eleito, ele se deslancha. O eleito, com tudo isto, ele se deslancha. A sua vida é esplêndida, ela não brilha, ela não resplandece, ela encandece. Quando se vê essas pessoas que lutam daqui, lutam dali, buscam daqui, buscam dali, forças, coragens, etc., próprias para poder tentar ser crente, neles falta-te é isto daí: a sabedoria, a ciência de Deus, a revelação. A revelação. Você entendeu? A era de Pérgamo, parágrafo 74, ele falando a respeito dessas obras, ele disse: eu sei as suas obras. Estas são palavras idênticas pronunciadas a cada um dos 7 mensageiros, referente ao povo de Deus em cada era. Quando estão falando as duas vinhas, não existe mais do que duas, só duas vinhas. Como eu disse, não existe mais do que 2 ministérios, só há 2. Um é o ministério do Espírito Santo, o outro é o que se opõe ao ministério do Espírito Santo.
E eles são bem parecidos um com o outro, que só o eleito pode diferenciar. Essas duas vinhas, elas chegaram quase parecidas. Vejam, a verdadeira e a falsa. Eles trazem alegria e felicidade aos corações de um grupo, mas deve causar terror aos corações dos outros. Porque embora sejamos salvos pela graça, independente das obras, a verdadeira salvação produz obras. Produz obras ou trabalho que agrade a Deus. Eu pergunto para você, você acha que Deus se sentiria feliz, Deus se sentiria bem com você lá em casa, numa hora desta? Um momento deste, você deitado no seu sofá lá, como um preguiçoso, deitado na sua rede, preguiçosão, disse que é crente, diz que é um verdadeiro cristão, diz que é um verdadeiro filho de Deus, trabalhando um dia como este. Tire isso da sua cabeça. Deus não quer o seu velho trabalho nojento e imundo, não. E muito pior a sua preguiça. O bicho preguiça. De jeito nenhum. O seu trabalho é as suas obras. Os seus atos é as suas obras. A sua salvação produz isso que agrade a Deus. Que agrade a Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 3, o verso 7, ele diz bem assim: filhinhos, ninguém vos engane. Ouça isso. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se este verso significa alguma coisa, no fim das contas, é que aquilo que o homem faz, ele é. Fica lá, seu preguiçoso. Eu sou crente, crente entre aspas. Tiago, verso 3, Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 3, verso 11, diz bem assim: porventura deita alguma fonte, um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Tem jeito de você ter o Espírito Santo, que é um fogo, é uma brasa viva, produz em você a revelação, o estímulo, o regozijo, e você não ter isso para poder corresponder com aquilo que Ele quer de você. Então significa que Ele não te deu. Quando Ele te dá, Ele quer de volta o que Ele te deu. Se você não tem para dar para Ele, é porque Ele não te deu. Fica bem ciente disso, irmãos. Correto? Romanos 6, verso 2, diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Eu gosto desta mensagem porque ela corta.
ela penetra como bisturil. É bisturil? Fala. Bisturil. Bisturi. A bisturi. Vai lá dentro assim, mexe na ferida lá, tira tudo que não presta, tá podre, tira fora, deixa a coisa saindo sangue. Depois ele vem, mete o metiolato em cima. Aí depois do metiolato vem ali uma pomada por cima, e assim sucessivamente. Ainda dá você um antibiótico, um anti-inflamatório para tomar, para não vir a inflamação. Desse jeitinho que o Espírito Santo é para o Filho de Deus. Quando você estiver todo inchado, todo inflamado, cheio de corrupção, de pecado, significa que o doutor dos doutores, o médico dos médicos, não está tratando de você, não está cuidando de você, porque se ele tiver, você não vive dessa forma, não vive. São Mateus 12, verso 33, 35. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau. O que você pensa de fruto mau? É aquele que só fuma, aquele que bebe, aquele que joga? Não, você está produzindo um fruto mau sendo crente, produzindo aquilo que não é do Espírito Santo, é mal. Aquilo que é do Espírito Santo é bom, porque nós não estamos tratando com coisas físicas naturais, nós estamos tratando com coisas espirituais. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Disso fala a boca. Qualquer ensinamento contrário a esta palavra é maligno, é diabólico. Não me importa de que fonte vem, não me importa. Homem mau, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, como disse 1 Pedro 1, 23, ele produzirá a palavra. Você viu aí que enfaticamente Deus está restrito de qualquer outra coisa, se não ser somente a sua palavra. É a palavra. Se vos administrar, ele disse: administre segundo o dom que Deus te deu. Se vos falar, fale segundo a palavra de Deus. É o que ele disse. O fruto ou obras de sua vida serão produto de espécie de semente da vida que está nele. Suas obras, por conseguinte, serão escriturísticas desse cristão genuíno, desse filho, desse eleito, desse atributo de Deus. Oh, que coisa! Nós estamos vivendo um tempo de rapto, de arrebatamento. Todo verdadeiro eleito predestinado
membro do corpo da noiva. Ele é parte de Cristo, Cristo é parte dele, ele é a semente de Deus, ele é a semente, palavra falada de Deus. O que esse filho, essa filha vai produzir? Tem que produzir segundo a espécie de natureza, de vida que está vivendo nele ou nela. Não é outra coisa. Só um cego para não ver isso. Isso está à parte de qualquer coisa do mundo. Está à parte de qualquer coisa do mundo. Isso nos tira do mundo e nos põe separados, sozinhos com Deus. Qualquer amigos ou influência que queira tomar a sua vida, isso mata. Deixa você limpo e puro. A sua vida se torna uma reprovação para o ímpio. Ela produzirá juízo, não é mesmo? Que terrível acusação. Esta verdade será contra a era de Pérgamo. Lá se encontra aquele incomparável, em sua mão aguda, espada de 2 fios, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Esta palavra está julgando-nos neste último dia. Julgando. Julgando. O que quer dizer julgar? Julgar é condenar. É condenar. Ela te condena você quando faz alguma coisa errada. E uma pessoa condenada, ela é colocada onde? No banco de réu. No banco de réu, para sofrer um julgamento por aquilo que ela fez errado. E quem nos julga é a palavra de Deus. De fato, a palavra está nos julgando agora, porque ela é discernidora dos pensamentos e intentos do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Aleluia! Amém! Graças a Deus. Aleluia! Eu fico feliz com isto. Você só se associa com carnal se você é carnal. Se você é espiritual, você se associa com o espiritual. As aves da mesma plumagem andam junto. É pomba com pomba, águia com águia, urubu com urubu, cobra com cobra. O gambá macho abraça a gambá fêmea e não acha fedido. Quando você faz essas coisas erradas aí, se abraça, se beija, se faz tudo. Meu Deus do céu. Só Deus sabe. Lá com aquela discernidura, a palavra está lá dentro discernindo tudo. Ela separa. Ela faz de nós epístolas vivas, lidas, conhecidas de todos os homens, para a glória de Deus. Graças a Deus, vamos dizer assim, graças a Deus. Oh, que coisa boa.
Você tem que entender que a palavra de Deus não está mesclada com as coisas do mundo. A palavra de Deus, ela está separada. E ela separa você do mundo e das coisas do mundo. Não é mesmo? Aos Gálatas 2, o verso 2 até o 8, veja como disse São Paulo: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Revelação. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para os porem em servidão. Os falsos irmãos, aos quais nem ainda por uma hora, cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre eles. Cedesse, entregasse, rendesse a Cristo, a palavra, nem por uma hora. Duros, incrédulos, o evangelho da revelação. E eram os que intrometiam. Sempre essas pessoas, elas não submetem, elas não são sujeitas, elas sempre querem alegar o mal, o defeito do outro, quer mostrar o mal feito que o outro fez, quer ver a fraqueza do outro, e quando ela vem para acertar, ela quer justificar-se a si mesmo. Desse jeitinho que são, desse jeitinho. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse eu digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Nada me comunicaram. Parecia. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro, o Espírito Santo, para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com gentios. O mesmo ministério, o mesmo Espírito Santo, o mesmo. Não era dois Espíritos Santos. O mesmo que estava com Pedro para a circuncisão era o mesmo que estava com Paulo para a incircuncisão. O ministério de Pedro não era maior do que o de Paulo, e nem o de Paulo maior do que o de Pedro. Todos os dois ministérios eram do Espírito Santo. Só que Paulo, ele foi chamado para os gentios, para pregar graça.
e Pedro para os hebreus, para os judeus, a circuncisão. Mas quem foi enviado para os gentios é Paulo. Ele disse: eu tenho sido apóstolo, doutores dos gentios. Deus que enviou ele. Desde o ventre da minha mãe, ele disse: Deus me separou para pregar o evangelho aos gentios. Tudo que eu aprendi nos pés de Gamaliel, ele disse, eu considerei como esterco, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Vê? Então o ministério da circuncisão que foi confiado na mão de Pedro, o mesmo Espírito Santo que confiou aquele ministério, é o mesmo que confiou o ministério dele nas mãos de Paulo, para trazer esse evangelho da incircuncisão, não na carne, mas na alma, no coração. Hoje cada um de nós recebemos o sinal da circuncisão, é no coração, é na alma. Quando você é circuncidado pelo Espírito Santo na sua alma, você tem esse sinal ali dentro, que é o selo. Ninguém pode tocar naquilo. Ninguém. O mesmo ministério. Você vai ver um tipo perfeito, isso lá em Êxodo 18, 21, 22. Moisés era um tipo de Cristo. Moisés estava acabando, estava se defiando por causa do povo. A causa que vinha Moisés, e ali Moisés passava o dia inteirinho tratando da causa do povo. De repente Deus, através do seu sogro Jetro, quando chegou ali, disse para ele: não, Moisés, isso não está certo, Moisés, você não deve fazer assim, Moisés. Escolhe, Moisés, os anciãos, Moisés, que na verdade que eles não são eles são libertos de avarezas, homens de peso, e repartam, Moisés, sobre milhares de milhares, 100 de 100, 10 de 10, e eles vão pegar as causas menores, e as causas graves eles trazem para você, Moisés. Era Deus falando através do Jetro sobre Moisés, você sabia? Moisés era um tipo de Jesus. Aquele ministério de Moisés era Cristo nele. E quando Moisés chamou esses anciãos, 70 anciãos, e colocou sobre maiorais, sobre o povo, o ministério de Moisés não enfraqueceu. Moisés não ficou fraco, não. Moisés continuou a mesma coisa, e aquele ministério operava naqueles anciãos eficazmente. O mesmo Espírito Santo que estava trabalhando em Moisés estava trabalhando nos anciãos. O mesmo. Quando você vê um ministério chocar com outro ministério e ser contra o outro, não é de Deus. Não me importa o quanto ele seja bonito, maravilhoso, o Espírito Santo não pode se chocar-se a si mesmo. Não pode haver atrito no Espírito Santo. Você entendeu? Quando você vê um ministério combater outro ministério, ele é maligno. Você não pode, você tem um ministério do Espírito Santo, então você tem que defender o quê?
Você foi posto ali para assumir a responsabilidade do Espírito Santo em você. É a palavra de Deus, não é mesmo? Qualquer coisa assim, irmãos, fica de antena ligada. Muito bonito, parece lindo, mas abrindo uma porta, abrindo assim meio discretamente uma portinha para as cabras entrar dentro do aprisco das ovelhas. As ovelhas não suportam fedor de cabrito, não. Se os cabritos entrar, as ovelhas saem. Trem fédito é cabrito. E um pastor de cabrito fede, cheira os cabritos cheiram o pastor. É fedido. Os seus ensinamentos, suas doutrinas são doutrinas diabólicas, malignas. Você não pense só em 3 deuses distintos da suposta, da Santíssima, da Trindade, não. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Isso já era, irmãos. Nós estamos vivendo uma era muito avançada. Nós estamos vivendo em uma era da revelação. É a era do peixe cruzado. A coisa mudou. Agora esse ministério oposto, ele está dentro da mensagem, que só os verdadeiros revelados podem ver. É voltando ao jardim do Éden. Satanás pregou 99% da mensagem para Eva. Só foi uma palavrinha que ele aumentou. Não, só essa, não. Quando Eva disse que Deus disse: certamente morrereis se comer do fruto da árvore proibida, ele diz assim: certamente não morrereis. Não, foi o que ele disse. Mudou tudo. Aquilo daí foi o suficiente para trazer toda a queda para todos os gêneros humanos. Foi o suficiente. E você vê essas pessoas abrindo assim, deslizando devagarzinho, abrindo uma porta para que o mundo entre nas famílias, entre na igreja. Gente ilustres, maravilhosas, pregam bonitos e lindos, que enganam aquelas pessoas que não têm revelação. Elas não estão lá no sistema denominacional, não. Já saíram de lá. Janes e Jambres, quando resistiram Moisés, foi lá no Egito. Eles não vieram para cá, não. Quem veio para cá resistir Moisés foi Abirã e Coré e Datã. Foi familiares dele, nascido no meio da família de Deus. Foi dentro da mensagem de Moisés no deserto. Foi pessoas que conhecia. Deixa eu te... E eles têm uma determinada coisa, porque os olhos deles estão grossos, é em fama, é em posição, é em nome e em dinheiro. É isso que eles estão voltados. E quando você abre um pouquinho as portas para que o mundo entra, e abre as portas para que a igreja entre no mundo, então isso traz muito número de pessoas. Isso traz número de pessoas, e consequentemente, trazendo número de pessoas, traz dinheiro, traz fama, traz posição. Eu não vou entrar nisso agora, não. Mais para frente. Minha mensagem não é hoje. Nós não vamos pregar baseado nisso aqui. Não é só hoje, não. Eu tenho aqui isso aqui vai uns 3 cultos. É uns 3 cultos que vai aqui. A era de Tiatira, Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Ele disse bem assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel,
mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostitua e coma do sacrifício da idolatria. Isso daqui, irmãos, idolatria não é pão físico, não, vinho, não. Isso aqui é doutrinas, é ensinamentos, é pregação, é o avanço científico dentro da ciência do conhecimento do bem e do mal. Vocês sabem o que eu estou falando? Através de televisão, através de internet, sai essas mensagens perfumadas para que as pessoas possam ouvir e ficar mais incrédulos quanto à palavra de Deus. O crente incrédulo gosta de ficar em casa na internet, o preguiçoso, e ele só come essas buchas de Jezabel. Verso 23: ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Sonda os rins e os corações. Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe. Sondar rins significa seguir pegadas, rastros. Aonde você vai? Há um olho que tudo vê. Você entendeu? Deus te ajude, Deus te dê graça, Deus te dê coragem, Deus te dê força para amar esta palavra, para viver esta palavra. Aleluia. Parágrafo 41 e o 42 dessa era Tiatira. Tenho falado durante todo o tempo que há verdadeiramente duas igrejas. Embora o Espírito fale a ambas em cada era como se fosse uma. Aqui está claramente declarado que há igrejas, e o declara tão claramente que algumas dessas igrejas, muito evidentemente, sabe que ele é o que sonda os rins e o coração. Ele vai provar a eles que é desta maneira, pois que a igreja serão verdadeiramente, pois que igrejas serão estas que não conhecem esta verdade. Fez a pergunta Espírito Santo. É claro que é a falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus. Aleluia. É por isso que todos os verdadeiros, eles têm prazer de estar aqui. Fica feliz. Olha, a casa de Deus, ela toma dois lados. É claro, vocês sabem. A casa de Deus é você, um lado, e o outro lado da casa de Deus é aqui. É aqui. Agora, você sabe que Deus deu para nós verdadeiros profetas, verdadeiros apóstolos, verdadeiros pastores, verdadeiros evangelistas, verdadeiros mestres. Esse é o quintuplo de Efésios. Para quê? Para levar-nos à igreja à edificação, aperfeiçoando o seu ministério para o arrebatamento. Agora eu lhe faço uma pergunta: você acha que o seu pastor vai lá na tua casa lhe rebanhar? Não, o lugar é aqui. É aqui é onde você é rebanhado. É aqui é onde você é julgado. Aqui é a casa do julgamento.
Não é mesmo? É aqui que nós somos julgados pela casa de Deus. Eles, tendo temor de Jesus, de Deus, julgam-se a si mesmos para que não sejam julgados. É preciso ter o temor de Deus. E para ter o temor de Deus, você tem que ter o Espírito de Deus em você. Então você notou que está falando a dois grupos? Um é de Deus, conhecendo as profundezas de Deus. O outro não sabe, não conhece as profundezas de Deus. Há duas doutrinas. Uma é do Espírito Santo. A outra é do diabo. Se você observar, você busca Efésios capítulo 3. Veja como Paulo fala aqui aos Efésios capítulo 3. Verso 16 a seguir. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Essa é a principal peça de Deus, amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, que é a profundeza de Deus. Esses cristãos sabem disto, por meio do Espírito Santo que habita neles. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse crente, ele é imbatível, é infalível. Ele conhece a profundidade. Conhecer a profundeza de Deus é conhecer as profundezas de Satanás. Você entendeu? Quando você conhece as profundezas de Deus, o lado oposto é as profundezas de Satanás. Você não precisa conhecer as profundezas de Satanás tendo experiência com ele, não. E lá fora, ter experiência com ele. Não, você conhece as profundezas dele, é conhecer as de Deus por experiência individual com Deus. Mergulhe no amor divino. Ele revelará para você o certo e o errado. E você terá uma vida tão íntima com Ele, tão familiar, que Ele fala com você, você para ouvir Ele falar. E Ele fala como você deve fazer, e você executa igualmente como Ele diz. Veja, irmãos, essa é conhecer a profundeza de Deus. Não precisa ir lá fora conhecer do diabo, não. Fisicamente, com experiências malignas, diabólicas, satânicas. Não. Ainda nessa mensagem era de Tiatira, parágrafo 87 a 88, ele diz: o Senhor sonda os rins. O Senhor sonda os rins. Graças a Deus que Deus segue as nossas pegadas. Aleluia. Ele está pronto para nos livrar, pronto para nos guardar. A palavra sondar significa seguir as pegadas,
ou seguir após. Deus segue as pegadas de nossos pensamentos. Isso inspira confiança, irmãos. Isso inspira confiança no crente genuíno, no crente verdadeiro. Quando os seus atos provam isto, as obras que você pratica provam isto, você não anda aí com a vida confusa, de jeito nenhum, uma vida vergonhosa. Você não é aquele tipo de pessoa oscilador. Será que eu confio nele? A vida dele prova isso, a vida dele prova aquilo. Ele não anda de acordo e segundo a palavra de Deus. Eu não posso confiar muito nele não. Mas o verdadeiro cristão não, ele anda segundo a palavra de Deus. Ele vive essa palavra, e essa palavra vive nele. Ele está identificado. Desde 1980 que eu prego este evangelho. Desde 1980. Estamos em 2017. Quase 30 e poucos anos. Deus nunca deixou Satanás ir andar comigo. Nunca. Ele sempre tem sido meu protetor. Ele é o meu protetor. E Ele continuará sendo meu protetor. Eu não tenho medo de nenhum demônio. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você entendeu? Ele sabe o que há em nossos corações. Ele vê as nossas obras, que são uma manifestação definida do que vai dentro de nós. Aleluia! Que coisa boa! O que você faz é o que tem dentro de você. O que você pratica é o que está dentro de você. O que é que você tem praticado? O que é que você tem feito? O que é que você está fazendo? Faz um exame íntimo agora, extrospectivo na sua vida, e vê o que você está fazendo. E de nossos corações que procede a justiça ou a injustiça, nossos motivos, propósitos, todos são conhecidos dele, pois ele observa cada ação nossa. Cada ação nossa, e cada ação, cada palavra será levada ao julgamento quando for dado ao relato de nossas vidas. Olha, irmão, eu creio que você deve possuir isso. Observem essas coisas. Seja ovelha, seja cordeiro. O dia que você for ao quartinho de julgamento para ser julgado diante do tribunal de Deus, aqui, não é lá não. Eu não quero que você vá lá. Quero que você seja julgado aqui, para que te invite a enfrentar o grande julgamento lá. É horrível lá. É aqui. Quando você for ser julgado, seja ovelha, seja cordeiro. Não queira requerer os seus direitos humanos, não. A sua razão, ela é maligna, é do diabo. Não, seja ovelha. Chega lá e diz: ó, pastor, eu estou aqui para pôr minha vida em ordem. Eu quero acertar, porque eu estou condenado. Você sabe que esse ministério não sou eu não, irmãos. Não sou eu não. Aqui no púlpito eu não tenho mulher, eu não tenho filho, eu não tenho família, eu não tenho parente, eu não tenho ninguém. De jeito nenhum.
Aqui tem que ser o assim diz o Senhor, é a palavra de Deus. Quando você estiver sendo julgado ali no escritório, não vai pensar, ele é meu marido. Não, eu não sou teu marido, não, eu sou teu pastor, eu sou o seu advogado, eu sou o seu juiz. É isso que sou, não sou seu pai, não. Você entendeu? Aquilo dali é Deus ali sentado ali no trono de julgamento. É como um ator. É como um ator. Um ator, ele desempenha 2, 3 peças. O mesmo ator. Ele vem e desempenha a peça aqui como um cowboy. Depois entra lá para o escondido, troca de roupa e vem como um juiz, vem como um advogado, vem como um médico. O mesmo. É desse jeito que Deus é em seu ministério. Ele apresenta para você como sacerdote, aquele que vai com a oferenda, com sangue, que vai para interceder. Depois ele muda e automaticamente, ali como um advogado, como um juiz. Nós devemos sentir feliz com isto. Quando ele vai ali como um sacerdote, ele está aqui como um sacerdote para interceder por você, está ali como um advogado para advogar-se a sua causa, e está ali como um juiz para bater o martelo e dizer: a causa está terminada, você é liberto, você é livre, essas coisas foi jogado no mar do esquecimento, acabou. Desse jeitinho que é a palavra de Deus. Ai daquele que rejeita. Você entendeu? Não havia nenhum temor de Deus na falsa vinha. Eles pagarão caro. Falsa vinha, não é aquele que é crente, não. Digo, não é aquele que fuma, que bebe somente, não. A falsa vinha até é crente religiosa ao extremo, crê 99,9%, que quase você não pode diferenciar ela. Mas os atos, as obras provam isso. Porque todos que invocam o seu nome devem viver como convém aos santos. Pode ser que enganaremos as pessoas, mas nunca enganaremos ao Senhor. Nunca. Aleluia. Mas eu vos digo mas eu vos digo a vós e aos restantes que restam em Tiatira, e todos quanto não têm essa doutrina é essa doutrina satânica, diabólica, maligna. Eu não quero entrar ainda nesse assunto, eu quero entrar mais um pouquinho para frente. Eu vou entrar no outro culto nesse assunto, mas eu não quero entrar agora. Eu vou entrar no outro culto, se Deus quiser. Nós estamos encerrando, mas vejam bem: todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O que você tem, minha irmã? O que você tem, meu irmão? Eu tenho a palavra de Deus, então retém ela. A revelação, retém ela. O Espírito Santo, retém ele. Como você pode reter ele? Obedecendo. Apocalipse 2, 24, verso 25. Apocalipse 2, 24, verso 25. E agora, antes de entrar na promessa, parágrafo 88. Agora, antes de entrar na promessa, deixe-me mostrar-lhe de novo que a igreja, assim como o Espírito fala dela neste livro, tem 2 vinhas, cujos galhos,
emaranhados, a formam desse jeitinho, a falsa com a verdadeira. Ei, irmãos, você já imaginou isso? Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, eis aí, ele está falando a dois grupos: um tem a doutrina, o outro não tem. Eles espalhados sobre as nações, cada um com suas doutrinas, opondo ao outro. Quando você vê um pregador pregar contra o que o outro prega, e quando você sabe que aquele outro está te afugentando as coisas do mundo de você, afastando as coisas malignas de você, e aquele outro está metendo, cuidado com ele, cuidado com ele. Você entendeu? O outro é de Satanás, conhecendo as profundezas de Satanás. Isso é muito fino. É muito fino. Essa conhecer as profundezas de Satanás não é só adulterar, não é só prostituir, não é só beber, não é só ser traficante de droga, não. Conhecer as profundidades de Satanás hoje, quando se trata a respeito daquilo que nós somos, filhos e filhas de Deus, cristãos, é ter uma mensagem parecida com a verdadeira, muito cativante, que cativam as pessoas. Uma mensagem florida, uma mensagem perfumada, uma mensagem eloquente, bonita. Só o eleito vê a diferença. Só o eleito. Você entendeu? Parece tão parecido com a verdadeira que você pensa que é verdadeira. Se você não tiver essa visão, nós precisamos da habilidade do Espírito Santo, as profundezas, entrar nas profundezas de Deus, para poder discernir o certo do errado. Nós temos que descer e descer e descer, para cortar mais do que 1.000.000º fio de espada. Você sabe o que é isso? Revelação penetrante. Não é só aquela revelação que Pedro teve lá, quem era Jesus, não. É ter o próprio atuador da revelação vivendo em você. Eu só vou ler essa mensagem aqui, nós encerraremos. Deixaremos outro culto. Vejam bem, tentando fazer um serviço para Deus, fora da sua vontade. Parágrafo 179. Então você vai observar que ali naqueles dias no Velho Testamento, aquele grande homem inteligente, sábio, esperto, astuto, eloquente, intelectual, um grande doutor em divindade, ele era um homem que estava sob o comando de um rei de Israel naquele dia chamado Acabe. Seu nome chama-se Zedequias. Ele era um reitor, ele era um instrutor, ele era um grande homem. E ele então é que dominava 400 profetas, os profetas de Acabe. Todos esses profetas vestiam e comiam na mão de Acabe. Eles eram comprometidos com Acabe. Acabe representa o quê? A política. E ali estava a religião associada com a política. Eles comiam na mão da política. Era dependente da política. Então eles tinham que profetizar de acordo com o rei. Mas tinha um homem justo chamado Jeosafá, que não estava vinculado com ele. E quando ele chamou aqueles 400 profetas para lhe profetizar, profetizar todos bonitos assim, dando uma brecha, abrindo uma válvula de escape para o mundo entrar.
satisfazer os desejos da carne, os prazeres da carne. Oh, mas esse pastor é bom demais, é um bom pastor, ele prega bonito, ele prega lindo, veja como ele é. Ah, eu vou querer ele como meu pastor, vou mandar até meus dízimos para ele, minhas ofertas. Vai para lá. Desse jeitinho, cego. Acabe com aquela pomposidade toda. Os dois reis se assentou ali no trono, Jeosafá e Acabe. Os dois se assentaram ali com aquela pomposidade toda. Aquela presença daqueles dois reis era uma pressionação, ou seja, pressionando os profetas para profetizar de acordo com a maneira do rei. Era isso que ele estava querendo. Cada um deu uma profecia linda e bonita, que parecia verdadeira. Parecia verdadeira. Todos eles, oh, glória a Deus, que coisa, você viu? O justo Jeosafá pensou: não tem mais um, não. Eu gostaria de ouvir mais um. Mais um? Que isso? Tivemos 400, não serve? Mais um não faz mal, né? Temos um aí, só fala mal contra mim. Quando abre a boca, só fala coisa ruim. Vamos trazer ele, vamos ouvir ele. Talvez melhor, um a mais. Vai lá, ensina ele como deve profetizar, viu? Mandou lá os homens de confiança de Zedequias, que não. Vai lá, você ensina ele como deve profetizar, todos a favor do rei. A mesma profecia. O verdadeiro ungido de Deus só fala o que Deus põe na sua boca. Ele tem uma visão aguda, ele tem uma penetração tremenda, ele tem uma espada de 2 fios que vai lá e olha. Vamos ler, vamos aqui parar por agora. Observem quão perto isto chega a esse fio de navalha agora. Vejam, entre o certo e o errado. E lembre-se de que cairá ou de um lado ou do outro. Ou você cai nas mãos de Deus, ou você cai nas mãos de Satanás. Não tem outra maneira, não. Não tem um tal de meio, não. Ou na de Deus, ou da de Satanás. Se você for do lado da carne, você cai de Satanás. Irmãos, eu dá vontade de entrar em tantas coisas, mas não vou entrar não. Até que se torne algum dia como uma navalha afiada. A diferença entre o certo e o errado tem de ser toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, não somente quase toda a palavra, porém toda a palavra. Eu fico às vezes analisando, isso põe os nossos casamentos, põe as nossas vidas. Como que começou esse casamento? Como que isso começou, esse namoro? Como? Para chegar a ser o casamento? Como que chegou isso? Será que chegou bem, segundo a palavra de Deus? Ou foi essa coisa mesclada, imunda, nojenta, podre, fétida, uma carniça, para chegar a esse casamento? Porque para o diabo tudo está bom, mas para Deus não. Para Deus é só a sua palavra que está bom, só ela. As coisas diante dos homens parecem tão bonito, tão lindo, mas diante de Deus fede, uma carniça 15 dias no campo. Tem que ser, porém, toda a palavra.
E chegou hoje, não a um luterano, não a metodistas, não a anticristo, a pentecostais, mas essa era afiada, essa era afiada. Nesta era onde a unção, anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito, que eles cairiam no lado errado se não observarem isto. Tão parecido com a verdade, tão parecido como uma cunha. A cunha entra ali no corte, Sara. Você sabe quando você está derrubando uma árvore, aí você está cortando ela com motosserra, aí a árvore vai, quando chega bem no lugar dela começar a pender, aí ela vai para trás assim, que prensa o sabre do motosserra ali, que não passa nada. É como uma cunha que você vai enfiando no corte, aquilo vai entrando, e aquilo casa. É essa falsa doutrina, esse falso ensinamento, que abre uma pontinha bem fininha, como de uma agulha, lá dentro da palavra de Deus, para os demônios entrar através de um ventozinho de pensamentos. Não faz mal, e só faz o bem. Não tem importância. Entra num pensamento. Você sabe o que é um pensamento? O que você acha que é um pensamento? Pensamento é um demônio. Se ele é bom, é um bom pensamento que vem por um bom espírito. Mas se é um mal, é um pensamento de demônio. Por trás daquele pensamento é um espírito. O pensamento não vem sozinho, tem que ter um espírito para pensar aquele pensamento. E quando aquele pensamento é consumado, é a obra feita. Você entendeu? E isso vem assim, irmãos. Parece no momento que você não está esperando. É preciso do Espírito Santo na sua vida para dizer assim: não! Senão você é apanhado. E quando você é apanhado, você parece bom demais, gostoso, prazeroso, causa arrepio, emocionados e etc. Que coisa, é um demônio. Esses pensamentos dessas doutrinas falsas também é a mesma coisinha. Observe, tenha cuidado. Não estamos vivendo em uma era, estamos vivendo em uma era pentecostal agora. Estamos além dessa era. Não estamos vivendo uma era pentecostal agora. Estamos além dessa era, se desse tempo. Do mesmo modo, ela está além de luterana, além e etc. Desse jeitinho. Mas se Deus quiser, no próximo culto nós entraremos aqui. Amém? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. No próximo culto não. O próximo culto é hoje, domingo à noite. Talvez domingo que vem, pela manhã. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino e encerraremos. Vamos cantar o hino 124, Bendito Rei. 124.
louvor nos céus cantava a multidão, com o clamor dos fariseus erguei-o mais o som, como em Jerusalém, e de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar, do grande Rei Jesus Senhor, se tais palavras são, se alguns dos crentes se calar, as pedras clamarão, como em Jerusalém, e de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Bendito Rei, nós servos teus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também, como em Jerusalém. Se alguns dos crentes se calar, as pedras clamarão, como em Jerusalém, é de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Bendito o Rei, nós servos céus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também, como em Jerusalém, e de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem dos céus as trevas dissipar. Aleluia! Glória a Deus. Graça, graça, graça. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Oremos. Senhor Deus, despede-nos em paz. Leva-nos em paz. Guarda e nos protege de todo mal. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Ó Jesus Cristo, aqui estamos, unidos todos em um lugar, pra tua morte nós relembramos, que tu quiseste por nós provar, pra tua morte nós relembramos, que tu quiseste por nos provar. Alegra-nos, ó Jesus amado, enchendo-nos do Consolador. Ó grande graça tu nos tens dado, pois somos salvos por teu amor. Ó grande graça tu nos tens dado, pois somos salvos por teu amor. Que nós sejamos abençoados, também o vinho e o pão aqui, pelo teu poder sejam consagrados, pra nos alimentarmos de ti. Pelo teu poder sejam consagrados, pra nos alimentarmos de ti. E quando todos nós reunirmos um dia lá no teu lar nos céus, nós aleluia sim cantaremos, eterno hino ao nosso Deus. Nós aleluia sim cantaremos, eterno hino ao nosso Deus. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros